viralizar não é de todo mal. Entretanto, o que é perigoso é viralizar a todo custo e sob qualquer pretexto. Mas quais são as falas voltadas ao marketing, ao branding que ouves constantemente? Primeiro é pensar que marketing ou branding é só logotipo. Na maior parte das vezes, as dancinhas miram para a sensualidade. O Adilson Camacho é um dos angolanos mais seguidos no LinkedIn. Que tipo de conteúdo o Adilson Camacho partilha? São conteúdos educacionais. Se a marca, como definimos no início, é a forma como você é percebido. Então, se você é grande, é porque as pessoas já te perceberam. Como é que as pessoas te perceberam e como você vai alterar a percepção das pessoas? É mais difícil fazer o rebranding do que fazer o branding. Primeiro consiste em identificar o que as pessoas percebem de si e quais são essas percepções erradas que têm sobre você. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do GilaCast. Gila quer dizer caminho e o nosso podcast está ligado justamente ao nome, Caminho. O propósito desse podcast é trazer pessoas que estão no caminho ou que já passaram por caminhos que você provavelmente deseja percorrer. E nós nunca erramos no convidado. E hoje nós temos um convidado que é profissional em marketing, em design gráfico, que é Valdemiro Fernandes. E vamos falar de um assunto muito importante, um assunto muito atuante, um assunto de que explica como você, ou que faz com que a sua empresa ou você não consiga vender todos os santos dias, mesmo tendo publicações recorrentes nas redes sociais. Nós vamos conversar sobre a importância do branding na era digital. E tenho o meu convidado, Valdemiro Fernandes, a quem eu tenho o prazer de apresentar. Né? Valdemiro, antes de mais, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, tendo em conta a sua agenda e também por ter aceito o nosso convite, nos receber no seu espaço. Pessoal, nós estamos no espaço da Rédeas, propriamente no escritório da Rédia. Valdemiro, por favor, apresenta-se lá para casa, já que fiz alguma apresentação. Sim. Olá a todos, eu sou o Valdemiro Fernando, como bem disse o Felisberto. Agradeço ao Gila Podcast por me ter escolhido para esta primeira edição, edição de abertura. Eu sou o Valdemiro, como já disse, sou o diretor da Rédeas, trabalho com marketing, também trabalho com design gráfico há mais de 10 anos. Receber um convite para falar sobre branding e falar sobre marcas é uma situação que alegra bastante, porque nos últimos dias temos percebido que muitas marcas que não investem na sua marca, permitam-me o termo, não têm estado a garantir que vendam todos os santos dias. E o objetivo desta conversa hoje é garantir que você, empresário e empreendedor, comece a vender mais a partir do momento em que posiciona melhor a imagem do seu negócio. Valdemiro, bela introdução. Obrigado. Já agora, de forma muito sucinta e clara, para as pessoas que nos estão a assistir, no caso que nunca tiveram contato com esse nome, branding, de qual maneira, de qual forma o Valdemiro pode apresentar uma definição, né, para que essa pessoa seja já convidada ao longo da conversa a compreender toda a questão que vai ser desenvolvida aqui. Perfeito. O termo branding é um termo em inglês, como já é possível saber. Ele se refere essencialmente sobre marca, mas não é marca do ponto de vista como muita gente está acostumada a compreender, porque muitas pessoas quando ouvem falar marcas pensam logo em logotipo. Só que o branding é muito mais amplo do que o logotipo. O branding é a forma como você, empresa ou marca pessoal, é percebida pelos outros. Ou seja, vai desde o logotipo até a percepção psicológica e não só que as pessoas têm sobre o que você faz. Nessa questão da marca pessoal, atualmente parece que existem, cada dia nasce um especialista em branding. Exato. Né? Em personal branding, a marca pessoal, todos os dias o nascimento de um novo especialista na área. Nessa senda, existe alguma diferença da marca pessoal com um perfil bonito no Instagram? Bom, o perfil no Instagram nada mais é do que um espaço onde as pessoas usam para poder veicular, exalar aquilo que têm para oferecer para a sua audiência. Entretanto, ele é um espaço também que ajuda a garantir que a nossa marca pessoal seja conhecida e aderida por mais pessoas. Mas, antes mesmo de usar as redes sociais para exalar a nossa marca pessoal, precisamos construí-la. O que acontece com muitas pessoas é que eles usam simplesmente as redes sociais, enchem as redes sociais, mas
não constroem uma narrativa por detrás do conteúdo que publicam e faz com que quem acompanha o seu conteúdo através das redes sociais não consiga saber exatamente de quem se trata, do que se trata. Por exemplo, se hoje eu publico um conteúdo a falar sobre empregabilidade, amanhã um sobre mecânica, depois de amanhã um sobre beleza, a minha audiência fica confusa. O Valdemiro é exatamente o quê? Mas quando eu construo uma marca pessoal e uso as redes sociais para divulgar essa marca, fica muito mais fácil, inclusive, direcionar a expectativa do público. O público já sabe que se eu quiser aprender sobre design, se eu quiser ouvir mais sobre marketing, vou ao perfil do Valdemiro. Então, a marca pessoal tem também este papel. Nesse cuidado que o Valdemiro fala, que é de ter uma definição de modo que o pessoal que acompanha a pessoa, a empresa, perceba a essência desta mesma pessoa, desta mesma empresa. Mas acredito que nesta senda do algoritmo, de tanta coisa nas redes sociais, as marcas, tanto pessoais como as empresas, enquanto instituições, tendem a estar um pouquinho confusas por conta da viralização. Como que, enquanto profissional na área de marketing, poderá direcionar essas empresas que decidem enveredar para as redes sociais, mas ficam praticamente entre a espada e a parede. Vou trazer aquilo que é a minha essência, porém a minha essência não é uma essência que capta rapidamente cliente, que engaja. Sim. Como é que esse profissional, essa pessoa que deseja, vai poder se posicionar perante toda essa situação? Perfeito. Flip Kotler fala de duas situações específicas quando vamos falar sobre marketing, quando vamos falar sobre branding. A primeira é o estabelecimento do posicionamento. O Felisberto colocou aqui uma situação muito interessante, que são as empresas que são movidas pelo que o público diz, pelo que o algoritmo diz que é vendível, vou assim usar o termo, né? Tá a bater dancinhas, então eu vou colocar a minha secretária a fazer dancinhas para tentar vender um curso, usando o exemplo das rédeas. Não é bem isso. Ou quando queremos garantir que as pessoas nos percebam e isso possa gerar engajamento, não precisamos necessariamente fazer o que todo mundo faz. Para além do posicionamento, depois precisamos também construir a persona. A persona vai ser uma espécie de constituição fisiológica e psicossocial de quem é o nosso consumidor, de quem é o nosso público. Por exemplo, ao olhar para um negócio, como é o caso de um negócio de formação profissional, eu tenho que primeiro identificar quem é que tem a necessidade de consumir o produto que eu vendo ou o serviço que eu presto. E essa pessoa que tem essa necessidade, ela está à espera de quê? O que ela quer mudar na sua vida? O que ela espera da formação? Como é que ela olha para a questão de formação profissional? Por que ela procura a formação profissional? Então, a partir do momento em que eu consigo fazer esse mapeamento, desde as dores até os desejos da pessoa, construir a persona, eu consigo produzir o meu conteúdo com base nessa persona. Se o Felisberto tem estado a reparar, o conteúdo que tenho estado a postar nos últimos dias é realmente fruto da construção ou identificação de uma persona. O que é que nós fizemos? Identificamos que, olha, as pessoas agora estão com medo de ficarem desempregados. O último conteúdo, por acaso, foi sobre alguém que terminou a faculdade e até agora não conseguiu emprego. Ou seja, essa é uma dor real e é uma dor que o nosso serviço resolve. Okay. Então, por que falar de outras coisas? Por que fazer dancinha se não falar do problema que a pessoa se sente com ela afligido e, de certa forma, mostrar como é que o seu serviço resolve essa dor? Eu acho que esse é o melhor caminho para conseguirmos resolver esse dilema de não viralizar. E depois também é preciso chamar a atenção que o viralizar não é a busca que o empreendedor precisará fazer. Por quê? Porque às vezes você pode viralizar com um conteúdo errado, com a estratégia errada, e depois vais ter muitos seguidores, muitos likes, mas não vais vender. Então, Vladimir, antes desse ponto que é interessante, sim, falou da questão de fazer praticamente um estudo de viabilidade, mas certo, o estudo do teu possível cliente. Exato. E podemos assim dizer, dos gatilhos, das coisas Exato. Que podem seduzir estas pessoas. Certo. Então é importante que cada pessoa, cada empreendedor, antes mesmo de se lançar nas redes sociais e querer chegar a esses clientes, possa identificar aquilo que chama a atenção, aquilo que de certa forma conseguem se sentir seduzidos. Certamente, certamente. Mas é importante considerar que empresas são feitas por pessoas, produtos são feitos pelas pessoas e são feitos para as pessoas. Então, sempre que consideramos que em todo o processo de criação, distribuição, venda, há sempre uma pessoa nesse cenário. E se há pessoas, são pessoas que têm sonhos, têm problemas, têm desejos, ou seja, sempre é possível entregar alguma coisa desde que a gente se preocupe com as pessoas. Na questão da viralização, sim,
parece que em algum momento os profissionais em branding, gestores de redes sociais, nas redes sociais, no caso, tendem a transmitir uma mensagem da má viralização, ou seja, parece que viralizar não é algo abonatório àquilo que é a marca pessoal ou mesmo a marca da empresa, o branding empresarial. Enquanto profissional, assim, como é que olha praticamente essa situação da viralização? Tá? Há alguma coisa que se pode tirar na viralização? O empresário, eu quero crescer nas redes sociais, quero me posicionar. Há algum mal em querer viralizar e procurar essas formas? Como bem disse, que é estudar aquilo que são os comportamentos dos teus possíveis consumidores. Certo. Eu posso pegar isso, se os meus consumidores, por exemplo, o TikTok é uma rede que é muito utilizada pela juventude, adolescentes. Houve uma dança que está a viralizar, está a ser tendência. E eu sou a rédeas. Perfeito. Eu sou a rédeas. Eu preciso incentivar o pessoal a fazer cursos. Estamos aqui a dar um curso de inglês e sabe-se que inglês é uma língua comercial e de muito incentivo à sociedade que quer se desenvolver. Eu posso usar essa dancinha para transmitir uma mensagem e seduzir esses adolescentes a fazer algum curso? Bem, a sua pergunta é complexa. Ela começa primeiro pelo aspecto da viralização. Viralizar não é de todo mal. Entretanto, o que é perigoso é viralizar a todo custo e sobre qualquer pretexto. Ok. O que acontece? Se você não tem interesse de construir uma marca, você viraliza com qualquer coisa. Nós vimos recentemente ali nas redes sociais muitas empresas fazerem publicidade com determinadas figuras. Umas que falavam muito lenta e que chamava atenção. Sim. Outra que falava de determinado jeito que parecia coisa do bairro e chamava atenção. Só que no final do dia, parecia que aquelas pessoas tinham uma conduta de comunicação que ficava difícil enquadrar aquilo em determinados negócios. Para a venda de produtos, em algum momento funcionou, mas quando já vai voltado para serviços, parece que fica um pouco difícil, e principalmente quando quer vender serviços de uma empresa que está preocupada com a marca. Ou seja, se você tem uma marca, fica difícil você associar a tua marca com qualquer pessoa, mesmo que essa pessoa venha te garantir viralização. Dancinhas. As dancinhas precisam ser vistas com muito cuidado, porque em algum momento elas podem mirar para o elemento errado. Por exemplo, na maior parte das vezes as dancinhas miram para a sensualidade. E se o meu produto é educacional e a dancinha mira para a sensualidade, eu estarei intencionalmente ou se calhar sem intenção, a fazer com que as pessoas deixem de prestar atenção no meu produto e prestem atenção na dancinha. É perigoso. Então, precisamos olhar para isso com algum cuidado. Agora, também é possível viralizar fazendo a coisa certa. Ou seja, se eu produzir aquilo que as pessoas gostam, de acordo com o segmento em que eu atuo e a construção de marca que eu estiver a fazer, é possível que eu tenha muitos likes. A exemplo disso, o Adilson Camacho é um dos angolanos mais seguidos no LinkedIn. Sim. Que tipo de conteúdo o Adilson Camacho partilha? São conteúdos educacionais. Mas ele tem tantos seguidores na mesma. Sim. Ou seja, ele não precisou fazer dancinhas, fazer gracinhas. Não que seja errado. Estou a dizer que isso apenas não combina com esse tipo de conteúdo. Então ele não precisou criar esse tipo de conteúdo porque a sua marca pessoal, primeiro, e depois a marca das instituições que ele está associado, não permitem veicular através desse tipo de conteúdo. Valdemiro, de certa forma, tem que se ter uma predisposição para aceitar a demanda do tempo. No caso de pessoas que querem construir uma marca forte, que querem ser devidamente percebidas e não querem enveredar para esse caminho, que é da viralização. Sim. Isso acaba por demandar tempo, sacrifício, né? Exato. Acredito que o Camacho teve que enfrentar esse tempo de modo a crescer ao nível que ele cresceu, não usando dancinhas, sem polêmicas, simplesmente com conteúdos educacionais. E textos muito longos, deixar as pessoas a lerem mais tempo ali, as pessoas não têm muito tempo para poderem ler. Mas tem um aspecto muito importante naquilo que são as redes sociais e a construção das marcas, que é as muitas empresas atualmente disse sobre um determinado tipo de formato que muitas empresas começaram a aderir para a divulgação dos seus serviços. Mas o que acontece a par do formato, do estilo do conteúdo, muitas vezes é a convocação de determinados influenciadores. Como é que as empresas podem tirar partido e, de certa forma,
caminhar devidamente a não minarem aquilo que é a boa imagem, pegar do influenciador só porque explodiu em um mês e verem que esse influenciador está a divulgar vários serviços e acharem que o facto desse influenciador ser convidado a fazer várias propagandas, eu convidá-lo para a minha empresa, para o meu serviço, também poderá vender. Perfeito. Esse é um assunto que me enche de alegria e provavelmente a audiência deve ter percebido que os meus olhos brilhavam enquanto o Felisberto falava. Digo isso porque eu já escrevi sobre isso. Tenho um artigo no LinkedIn onde eu falo sobre a questão do perigo de trabalharmos com influenciadores que não combinam com a nossa marca, seja da nossa empresa, seja de uma instituição a que fazemos partes. Eu já partilhei esse conteúdo também em conversa com o Silvio Nascimento, quando participei da Conferência Nacional Pensar Angola. A tese que eu trago neste artigo relacionado à questão do influenciador é que precisamos primeiro fazer um alinhamento de marca. O alinhamento de marca consiste em perceber qual é a marca que o influenciador transporta e qual é a marca que eu quero transportar para a minha audiência e saber se a marca do influenciador combina com a marca que eu quero trazer para a minha audiência. E esse assunto, em algum momento, é controverso. Por quê? Porque nós vemos que determinadas empresas fazem sucesso mesmo utilizando influenciadores que, a princípio e na teoria, não combinam com a marca que querem construir. Entretanto, enquanto gestor de marketing, eu sempre olho para uma questão não no presente, mas numa construção no futuro. O perigo que essas marcas que trabalham com influenciadores que não estejam alinhados a nível de conteúdo, a nível de estratégia, a nível de posicionamento e até de valores, e esse é o principal, os valores, é que vão ter problemas lá mais para frente. Quando elas quiserem resgatar a marca que durante este tempo andaram a denigrir, sim, lá para frente vão dizer, olha, nós queremos a nossa marca de uma empresa que pauta pela responsabilidade, por não sei lá o quê. Quando formos olhar para a conduta do influenciador que representava a marca, é um influenciador que desrespeitava pessoas, é um influenciador que não tinha uma conduta social muito bem aceita, e depois fica aquela questão tipo, como é que esta pessoa que representa esta empresa tem essa conduta, enquanto a empresa desvalorizar outros elementos? Então, para não entrarmos nesse contraditório, é importante sempre primeiro validar a moral, vamos assim dizer, a conduta do influenciador e saber se ela se alinha à conduta e aos valores da nossa marca. Valdemir, enquanto profissional de marketing, design gráfico e também branding, sim, como é que analisa o nosso mercado, o mercado angolano? Sim. Quais são as empresas, tanto marca pessoal, empresa enquanto pessoa, empresa enquanto instituição, que ao longo de 2 anos conseguiram construir uma marca forte, tanto no digital, e porque a construção da marca no digital antecede, né? Sim. A pessoa, antes de ir para o digital, já tem um histórico dessa mesma construção. Mas qual é a sua análise relativamente à construção destas marcas angolanas? Perfeito. O mercado angolano tem estado a dar passos muito bons e interessantes em relação à questão do branding, da preocupação das instituições e das pessoas com a marca pessoal. Temos muitos bons exemplos nesse sentido. São exemplos locais, mas também são exemplos fora da província da Huila. Já falei aqui de por exemplo, do Adilson, sim, Camacho. É alguém que, seja a nível institucional, ele pertence a uma instituição, seja a nível pessoal, tem estado a conseguir trazer esse ar de que conhecimento também vende, conhecimento também é prazeroso de se ouvir. E eu espero que o Adilson Camacho veja esse vídeo e confirme o que estou aqui a dizer. Por outro lado, também é interessante saber que algumas empresas já aumentaram o seu orçamento voltado ao marketing, voltado à comunicação, voltado à publicidade, porque perceberam que o cenário mudou. Se antigamente eu precisava apenas de colocar um anúncio na rádio, um anúncio nos jornais, hoje em dia eu preciso prestar um pouco mais de atenção. Preciso saber que eu não posso publicar com cores diferentes o tempo todo. As pessoas precisam me reconhecer pela cor, me precisam reconhecer pelo som, precisam me reconhecer até pela textura do vídeo, me precisam reconhecer pela fala. Ou seja, existem muitos elementos identitários e que depois vamos chamar isso de marca, que faz com que as pessoas ao longo do contato com a informação no digital possam se sentir atraídos pela nossa marca. Agora, identificar aqui algumas marcas locais. Não tenho como esquecer de falar do atual vencedor da empresa Jovem do Ano, da English Forever, o Justino Quintas, que por acaso é um amigo, porque, como o pessoal já sabe, ele tem estado a fazer muita coisa na vida
real, vamos assim Real, considerar, sim, sim, sim. e que quando é transmitida para as redes sociais o impacto é impacto é muito diferente, grande, porque sim. as pessoas sentem que é algo verdadeiro, não tem maquilhagem, não é alguma coisa construída só para agradar. Ou seja, ele agrada na vida real e quando filma Transporta, não precisa fazer exatamente. muitas edições para que as pessoas acreditem que a English Forever é uma empresa de sucesso. Esse exercício a Rede Estamente está a fazer. Eu recentemente conversei com algumas pessoas que fizeram cursos aqui e o testemunho que nos dão me levaram inclusive a falar para os meus formadores, dizer o seguinte: olha, nós parece que somos mais do que um centro de formação. Deixa-me lhe dar um exemplo. Neste momento em que falamos, está a decorrer uma sessão do curso de informática. E na nossa sessão tem um senhor com mais de 60 anos de idade. Nunca teve experiência com informática, ninguém lhe obrigou a fazer o curso de informática e ele veio fazer o curso de informática. Então, essa experiência nos faz perceber por que ele escolheu a Rédeas para a sua primeira experiência com computadores. Já tivemos aqui pessoas que os maridos, duas senhoras por acaso, que os maridos as proibiam de fazer formações, as proibiam de estudar, mas conseguiram com algum esforço fazer a formação. Tivemos o caso de uma senhora que mesmo com um bebê vinha assistir às aulas e as pessoas já viram porque está partilhando nas redes sociais. Então, esse impacto que nós trazemos para a sociedade nos faz perceber que mais do que cursos nós oferecemos esperança para as pessoas. E oferecer esperança é que é nossa marca. Então, esses são dois exemplos que eu poderia, assim, rapidamente pegar para conseguir responder a sua pergunta sobre como é que estamos em termos de marca em Angola, em termos de marcas essencialmente na Willa. Dentro desse exemplo, sobre as marcas angolanas, provavelmente há um empreendedor ali e os exemplos dados são empresas grandes com nomes. Será que branding é só voltado para grandes empresas ou também empresas pequenas? A moça que faz bolo pode provavelmente enveredar, olhar para o branding como algo importante para a construção daquilo que é a sua empresa, daquilo que é a sua marca. A pessoa que tem um negócio extremamente pequeno pode aderir ao branding? Bem, a resposta é mais ousada do que poder. Deve. Porque é muito mais fácil você começar a construir a marca quando você é pequeno do que quando você é grande. Porque quando você é grande, as pessoas já te conhecem de alguma forma. Então, a marca, se a marca, como definimos no início, é a forma como você é percebido. Então, se você é grande, é porque as pessoas já te perceberam. Sim. Como é que as pessoas te perceberam e como você vai alterar a percepção das pessoas. É mais difícil fazer o rebranding do que fazer o branding. Então, a sugestão que eu dou para todo o empreendedor é que crie uma marca logo de início, invista nisso, venda os valores continuamente e quando for grande não vai ter problemas e nem a necessidade de ter que mudar a sua marca. Quero pegar agora esse gancho seu, que é o rebranding, que é a revisão da marca, mudança da marca, tentar de certa forma fazer com que as pessoas lhe percebam diferente do contexto anterior. Perfeito. Em algum momento da conversa falamos sobre alguns digitais influencers que associam-se a alguma empresa, mas também têm um histórico que, volta e meia, não abona aquilo que são os valores da empresa. Para digitais influencers, e não só digitais influencers, pessoas que querem enveredar para as redes sociais e querem fazer alguma mudança da sua marca, da forma como são percebidas. Quais são os caminhos que podem percorrer para fazer essa alteração e serem devidamente percebidas? Será que demanda muito tempo o rebranding ou é uma cortina de fumaça que se cria ali? Primeiro, demanda muito tempo, mas não é impossível. O primeiro caminho, e se já percebeu que o branding é como as pessoas lhe percebem, primeiro consiste em identificar o que as pessoas percebem de si e quais são essas percepções erradas que têm sobre você. Imagina que, por exemplo, uma marca é identificada por atrasos na entrega e quer fazer o rebranding. Está identificado o ponto que tem que melhorar. Sim. Melhora o tempo de entrega. Ou seja, as pessoas às vezes focam em alguma coisa muito supersticiosa quando vão falar sobre marca, pensam que é sempre fazer um logotipo novo, As fazer as cores, cores. a Não. linguagem visual. Exato. As pessoas te percebem que você é alguém que atrasa para fazer entregas, não entrega no dia que promete, então comece a atrasar menos para fazer, ou seja, não atrase para entregar e entrega no momento em que você prometeu. Isso Sim. é que é também essencialmente fazer o rebranding. Depois tem outros aspectos mais técnicos, que se calhar a tua marca tem que traduzir melhor os valores que você defende, e isso já é uma conversa que eles podem ter comigo quando entrarem em contato. Evidentemente. Sim. Há um aspecto que pouco se salienta, que é a construção da marca, né? A marca muitas vezes é só dita dentro daquilo que é só a construção, como a cor, como o Valdemir aqui acabou por dizer, olhada só na cor, naquela identidade visual no Instagram, no Facebook,
e pouco se olha com seriedade naquilo que é toda a tua expressão, né? A forma Exato. como tu falas, como tu Sim. vestes, o tempo de resposta até no WhatsApp, as É isso. mensagens, isso tudo soma para aquilo que é a percepção de valor, daquilo que você quer que o pessoal entenda sobre a sua própria marca. Exato. Valdemiro, se pudesse começar do zero uma marca, como é que faria e qual provavelmente é essa empresa? Primeira coisa que eu faria ao começar a criar uma marca, eu identificaria para quem é que eu vou apresentar essa marca. Porque de nada vale eu fazer algo que é muito valioso para mim, mas não é valioso para mais ninguém. E as empresas existem para as outras pessoas, não necessariamente só para os donos. Ao olhar para as redes, por exemplo, eu preciso pensar mais do que em mim, pensar em quem vai consumir os nossos serviços, os nossos produtos, quem vai consumir a nossa marca. O que essa pessoa valoriza? Ela valoriza a urgência, valoriza o tempo dela, valoriza o conhecimento dela. Então, entregue a coisa no tempo certo, entregue uma formação que faça ela realmente mudar as suas valências. Se eu não consigo entregar isso enquanto centro de formação, não posso ser um centro de formação, porque é isso que as pessoas esperam. Então, quando você estiver a buscar garantir a construção da sua marca, primeiro identifique quais são as expectativas que as pessoas têm sobre o serviço, sobre o produto que você tenciona a vender. E em função disso, construa alguma coisa que atenda a essas expectativas. Depois tem os elementos culturais, tem os elementos religiosos, que você precisa respeitar e saber quais são os elementos religiosos e culturais que a pessoa do outro lado valoriza, e quando construís a tua marca, construa também tendo esses elementos em conta. Enquanto profissional de marketing, quais são as coisas que têm ouvido que mais te irrita? E acredito que é através das redes sociais, como disse, a cada dia vai nascendo novos especialistas Exato. em branding, em marketing. Mas quais são as falas voltadas ao marketing, ao branding, que ouves constantemente e que irrita-te? Primeiro é pensar que marketing ou branding é só logotipo. Não é só logotipo. Branding não é só logotipo. Depois é as pessoas pensarem que branding é só estética. Ou seja, um logotipo bonito, imagem bonita, uma influenciadora com um rosto que chama a atenção. Branding não é só isso e não é só para isso. Branding é muito mais. Desde a forma como a sua atendente atende no seu escritório, no seu estabelecimento, isso faz a sua marca. Então, eu gostava que as pessoas do outro lado começassem a perceber que o marketing vai muito além, o brand vai muito além da questão da estética. Ele passa a estética, transcende para o comportamento, vai para os valores e finaliza na satisfação da sua audiência. Filosoficamente, Valdemiro, como pode explicar essa tendência, né, voraz da juventude querer ser digital influencer? As pessoas agora crescem e querem sonhar ser digital influencer. Eu quero ser digital influencer. E essa aceitação, adesão que o pessoal tem para os digitais influencers, será que é porque as famílias atualmente andam muito desagregadas, que nós vemos um digital influencer que nasceu há uma semana e já tem um grande agregado, um número soberbo de seguidores, e a validarem rapidamente as falas destas pessoas? Será porque que essas pessoas que ouvem já não conseguem ver o pai como autoridade que poderá falar aquilo e acatarem, e preferem estar a ouvir nas redes sociais, e parece que acatam mais nas redes sociais do que conselhos oriundos de um familiar, de um amigo com quem a pessoa tem um contato físico? Sim, temos que perceber que as pessoas geralmente aderem àquilo que é muito mais fácil para o cérebro. O cérebro trabalha com o sistema de recompensa, e em marketing estudamos muito bem isso, a questão da recompensa. E a recompensa é a lei do menor esforço. Aquilo que me custa menos, por exemplo, entre pegar essa caneca e desmontar o computador, eu prefiro pegar a caneca porque a caneca é mais fácil. Então as pessoas consomem os conteúdos da internet porque é mais fácil do que consumir o conteúdo que vem do pai. Eu não estou a querer criar aqui um conflito geracional, mas é importante que as pessoas que têm muita audiência comecem a ter muito cuidado com o tipo de conteúdo que partilham nas redes sociais. Porque de um lado você tem milhares de seguidores, mas não esquece que você, enquanto influenciador, também envelheces. Sim. Em algum momento a tua consciência vai cobrar os valores que você andou a deturpar na juventude. Então, não deturpe os valores que você tem enquanto jovem com o simples intuito de querer viralizar. A viralização é boa, eu também quero, e se calhar esse discurso vai ser percebido como uma inveja. Mas no final do dia, as pessoas precisam entender que viralizar não é tudo na vida. Porque em algum momento nós vamos envelhecer e alguma coisa vai nos cobrar tudo aquilo que fizemos enquanto jovens. Infelizmente o tempo também já nos cobra, Valdemiro. Sim. É impossível abordarmos esse tema e darmos uma conclusão, mas acredito que coisas importantes ficaram.
E o pessoal que tiver interesse em poder falar, em poder aprofundar o tema, com certeza virá recorrer a rédeas ao Valdemiro Fernandes. Perfeito. Valdemiro, muito obrigado Obrigado. por ter aceito o nosso convite e por ter nos recebido aqui no seu espaço, que por sinal é bonito, é agregador. Obrigado. E tem muito de branding aqui. Exato. Se reparar até, as nossas capas de processo são feitas com base na nossa marca. Ou Ok. seja, não tem nada aqui que é aleatório. Tudo é pensado no mínimo detalhe. E o melhor do nosso marketing, o melhor do nosso branding é a satisfação dos nossos clientes. A nossa marca é satisfação do cliente, é transformação, é impacto na vida das pessoas. Prontos. Videomaker, disseste alguma coisa? Não, pedi que dissesse algumas considerações finais. Evidentemente, já diria. As considerações finais é quem tiver alguma coisa para tratar comigo e se sentir interessado por esse conteúdo, pode visitar as minhas redes sociais, Valdemiro Fernando. Visitem em massa o perfil da Rédia no Facebook e no LinkedIn, também no Instagram. Rédias LDA, e lá verão muitos sinais de transformação. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, nós. Bom, pessoal, foi mais um episódio. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever ao nosso canal para que vocês não possam ficar de fora dos futuros episódios. E vocês não podem ficar de fora do nosso GilaCast. Até a próxima.